Então, mais uma vez, bom dia para todo mundo, né? Boa tarde, boa noite para quem vai estar assistindo a aula, talvez em outro momento. Nós estamos aqui no domingo pela manhã, no dia 28 de novembro, né, de 2021, e a gente vai conversar hoje sobre a carta de Paulo a Filemon. Mas antes, né, de falarmos sobre essa carta, né, tão especial, tão relevante para a época e que pode também nos trazer lições para hoje, a gente vai fazer o quiz aí para a gente verificar como foi a compreensão, né, dos irmãos e irmãs da nossa última aula, a última aula que foi ministrada pelo Rodrigo, né? O professor Rodrigo lecionou para a gente aí o capítulo final de Colossenses, praticamente, né? Colossenses 4, do verso 2 a 18, que tratava aí das últimas instruções do apóstolo Paulo para os membros da igreja em Colossa. E aí a gente vai, então, fazer o nosso quiz, como a gente sempre brinca, aí valendo alguns galardões, né? Então, nós vamos para a primeira questão, né? A aula foi ministrada no domingo, dia 21/11 de 2021. Então, nós vamos à nossa primeira questão, valendo aí um galardão. Então, diz assim, né, a questão. No início do capítulo 4, Paulo iniciou com 3 exortações. Quais foram essas exortações? Letra A. Sejam amáveis, estejam alegres e mantenham a fé. Letra B. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Letra C. Vivam da forma que der, mantenham-se longe de encrenca e respeitem as leis. Boa dica, mas não sei se é essa de Paulo, mas vamos lá. E letra D. Amar nosso cônjuge, não provocar a ira dos filhos e tratar os escravos com justiça. Essa é a pergunta. Já começamos a receber as respostas aqui. Bom dia, Joyce, seja bem-vinda. Já começamos então a receber as respostas. 2 pessoas já responderam. Mais alguns instantes aí. Então, quais eram as 3 exortações, né, de Paulo nesse começo do capítulo 4 da carta de Paulo aos irmãos colossenses? Vamos lá, mais alguém? Vou falar estão certas, porque só as mulheres responderam, né? Vocês estão certas disso? A Dida respondeu agora também, então vamos lá. A resposta certa é letra B. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ó, todo mundo acertou essa questão. Parabéns a todas as pessoas que responderam. Vamos então para a nossa segunda questão. Quais foram os pedidos de oração feitos por Paulo? Letra A. Para que Deus abra uma porta para a mensagem do Evangelho e que a mensagem seja proclamada abertamente. Letra B. Para que a justiça seja feita e Deus possa punir quem o colocou atrás das grades. Lembrem, né? Paulo estava preso, como nessas epístolas que a gente está estudando. Letra C. Para que a igreja cresça, tenha congregações e ganhe muito dinheiro. Ou letra D. Para que Deus conceda sabedoria aos líderes e senso de justiça aos irmãos. Quais foram os pedidos de oração do apóstolo Paulo? Vocês já estão respondendo, alguns aí instantes para o pessoal poder responder. Não se assustem, tá, pessoal, com as minhas olhadas para o lado. Eu estou, na verdade, porque a câmera do meu computador está quebrada, eu estou tendo que usar 2 computadores na aula de hoje, então de vez em quando eu vou ter que dar uma olhadinha para o lado para mudar o slide, alguma coisa assim. Então vamos lá. Mais alguém quer responder? Então, a maioria aí colocou letra A. Vamos então à resposta certa. Estão certos disso? Quais foram os pedidos de oração feitos por Paulo? A resposta certa é letra A, para que Deus abra uma porta para a mensagem do Evangelho e que a mensagem seja proclamada abertamente. Ó, foram muito bem, acertaram também. Vamos então à nossa terceira questão. A terceira questão diz o seguinte:
Ainda em Colossenses capítulo 4, no versículo 5, Paulo fala para sermos sábios no procedimento para com os de fora. O que Paulo quis dizer com isso? Letra A, devemos ser mais inteligentes do que as pessoas que não conhecem a Cristo? Letra B, devemos ficar espertos para não sermos afetados negativamente por essas pessoas? Letra C, não devemos sequer nos relacionar com os de fora? Ou letra D, devemos buscar incessantemente a face de Cristo e nos parecer com ele para que os de fora vejam Cristo refletido em nós? Qual é a resposta certa? Respondam aí. Essa vocês responderam mais rápido. Mais alguém quer responder? Estão certas dessa resposta? Quer mudar a resposta? Se não, vamos lá, valendo mais um galardão, né? Qual é a resposta certa? A resposta é letra D. Devemos buscar incessantemente a face de Cristo e nos parecer com ele, para que os de fora os de fora vejam Cristo. Letra D, a resposta correta. Então, devemos buscar incessantemente a face de Cristo e nos parecer com ele, para que os de fora vejam Cristo refletido em nós. Então, vamos lá. Nossa quarta questão, valendo mais um galardão. Quais foram os irmãos responsáveis por levar a carta para a igreja de Colossos? Essa pergunta é importante para entender o contexto da aula de hoje, inclusive. Letra A, Epáfras e Marcos. Letra B, Jesus e Aristarco. Letra C, Tíquico e Onésimo. Ou letra D, Timóteo e Filemon? Quais foram os irmãos responsáveis por levar a carta para a igreja de Colossa? Essa tá mais difícil, né? Ah, mas o pessoal tá indo bem, ó. Tá respondendo, tá respondendo. Quem foram os carteiros aí do apóstolo Paulo, né, para levar essa carta? Vamos lá, então. Mais alguém quer responder? Ah, mais gente respondendo. Então, os irmãos responsáveis por levar a carta para a igreja de Colossos, né? Vocês estão certas dessa resposta? Então, vamos lá. Os irmãos responsáveis são letra C, Tíquico e Onésimo. E aí Onésimo estava correndo perigo ao levar essa carta. A gente vai falar daqui a pouquinho na aula por que Onésimo estava correndo perigo para levar essa carta. Quinta e última questão, valendo aí o nosso último lote de galardões. Né? A gente vai ter agora só mais um lote de galardões, né? Na semana que vem, que é o último quiz. Então vamos lá. Paulo quer que outra igreja, além da igreja de Colossos, leia a carta aos Colossenses. Qual seria essa igreja? A igreja de Esmirna, letra a igreja de Jerusalém, letra B, a igreja de Laodiceia, letra C, nome estranho, Laodiceia, né? Ou a Ibaja, a Igreja Batista em Jardim Assunção, letra D. Qual é a resposta certa? Vamos lá. Digam aí. Estão certas disso? Letra C, a maioria está colocando aqui, então vamos ver se é a igreja de Laodiceia. Não é de Apocalipse essa igreja de Laodiceia, né? Vocês não estão confundindo, não? Vamos lá, então. A igreja que leria também essa carta é letra C, a igreja de Laodiceia. Muito bem, responderam muito bem, né? As questões. Inclusive, né, a gente falou isso na introdução à carta de Paulo aos Colossenses, que havia também uma carta à igreja de Laodiceia, né, que foi escrita por Paulo junto com essa carta de Paulo aos Colossenses e que infelizmente se perdeu, né? Nós não temos acesso a essa carta e consequentemente ela não faz parte da Bíblia porque ela se perdeu, a gente não tem a informação dela.
E talvez a gente tenha perdido aí algumas boas lições, né, com essa, ao perder essa carta. Só um minutinho que eu estou tentando aqui dar acesso a mais uma pessoa. Meu computador deu aquela um dos computadores deu aquela travadinha. Vou tirar aqui. Só um minutinho, pessoal, que deu uma travada. Só um minutinho, pessoal, caiu minha conexão no outro computador. Eu vou conectar aqui para poder... Dida, se você puder, avise a Natália que eu não acertei, não foi de propósito, tá? Já falei, Lu. Falei para Enroscou ela aqui. continuar tentando. Isso, enroscou um pouquinho aqui, mas eu já estou retornando. Pronto, seja bem-vinda, Nath. Desculpe aí a demora, eu me enrolei um pouquinho aqui com o computador, tá? Com o outro computador, já que eu estou tendo que lidar com dois, porque a minha câmera não está funcionando. Mas vamos lá, então. Então vamos nessa, pessoal. A gente vai hoje, então, dar sequência, né? São nossas duas últimas aulas sobre o nosso tema aí, cartas de um prisioneiro, que são as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso, né? Nós terminamos de estudar na semana passada a carta de Paulo aos Colossenses, e hoje nós vamos escrever, né, vamos falar, né, sobre a carta de Paulo a Filemon, que na verdade não é uma carta, né, a gente pode até chamar de bilhete de Paulo a Filemon, de tão pequenininha que essa carta é, ela tem apenas 25 versículos, que nós vamos inclusive lê-los, né, na íntegra aqui, de tão pequenininha que é a carta. Então nós vamos ler essa carta de Filemon. Eu vou ler para vocês na versão NVI, mas eu queria, antes de começar a leitura da carta, né, que a gente pensasse sobre essa carta, né, lembrando sempre aquela questão dos contextos que a gente falou quando eu tenho estudado Colossenses, né, porque ela é uma carta que infelizmente, né, durante muito tempo da história da igreja, foi utilizada inclusive para validar a escravidão. Né, para validar a escravidão, ela foi utilizada, né, nossos irmãos em Cristo utilizaram essa carta para validar a escravidão, que é algo hediondo à luz das Escrituras. Então a gente precisa olhar para essa carta enxergando o contexto, enxergando a situação, enxergando as limitações do próprio apóstolo Paulo quando escreve esse bilhete, né, dentro do contexto da época. Então a gente vai ver um pouquinho desse contexto hoje para poder entender. Então a gente tem, às vezes, na maior parte da interpretação, quando essa carta ela é pregada, ensinada, e também o trecho lá do capítulo 3 de Colossenses, quando fala da questão de senhores e escravos, essa carta ela é erroneamente utilizada para tratar da relação trabalhador e empregado. E o contexto é totalmente diferente, a gente não pode utilizar para esse contexto, então a gente precisa fazer uma leitura dessa carta entendendo o contexto da época e vendo que, né, felizmente, né, muito do que a gente vê nessa carta e no trecho de Colossenses, felizmente não se aplica ao nosso tempo atual. A gente vai tentar entender o contexto e tentar tirar algumas lições para o nosso tempo também. Então, vou fazer a leitura com vocês. Então, Filemon tem só um capítulo, são 25 versículos, e eu vou ler integralmente para vocês. Eu estou lendo na nova versão internacional, né, na NVI, e diz assim, né, o apóstolo Paulo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento
de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado a grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Então essa é a carta que a gente vai estudar hoje, né? Esse bilhete de Paulo, então por isso que eu coloquei essa brincadeira, esse memezinho aí, é verdade esse bilhete, porque é um bilhete que Paulo escreveu para Filemão, ele era pessoal, não era um bilhete para ser lido à igreja, tá? Talvez tenha sido lido por causa das, digamos assim, consequências desse bilhete, podemos dizer, né? Ele provavelmente trouxe problemas à sociedade da época, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura desse bilhete, sobre o contexto desse bilhete na aula de hoje, os remetentes, os destinatários, para a gente entender um pouquinho. E na semana que vem a gente entra no conteúdo principal do bilhete, tá? Então a gente vai começar hoje, então, aí com esse estudo do contexto. Então, como é que era esse bilhete de Paulo, né? Ele tem só 25 versículos, como eu falei agora há pouco para vocês, né? E ele foi escrito no mesmo contexto da carta de Paulo aos Colossenses, né? Ele foi escrito de Roma, Paulo estava preso em Roma, provavelmente na sua primeira prisão em Roma, prisão em que ele foi solto e posteriormente ele acaba sendo preso novamente e morto. Então essa prisão, provável prisão aqui, é a prisão relatada no livro de Atos, né? Aquela prisão em que Paulo é acusado de inserir um gentio no átrio dos judeus, no templo de Jerusalém, e ele estava preso, foi transferido para Cesareia, apela para César, é encaminhado para Roma, onde ele provavelmente foi julgado e inocentado. Depois a gente não tem relatos bíblicos do que aconteceu, né, pós essa prisão de Paulo. Então ele sendo inocentado, muito provavelmente ele deu sequência ao seu ministério. Há alguns que dizem que ele viajou para a Espanha, pregou o evangelho, foi posteriormente preso, e aí na segunda prisão ele foi morto, foi martirizado. Então a gente está falando aqui, pensando em uma data, né, prevista, em algo mais ou menos aí em 60 depois de Cristo, né? Em 60 depois de Cristo. Então a gente está falando de mais ou menos desse período aí do Império Romano também, né, em que Paulo estava preso. A prisão de Paulo, lembrem, era uma prisão domiciliar. Paulo estava em uma casa, preso sozinho, né?
O único prisioneiro era ele, então ele estava ali acorrentado a um guarda e as pessoas tinham livre acesso a essa casa que foi alugada por Paulo. Ele visitava pessoas, evangelizava, orientava. Então esse é o contexto, né, da origem e da data aí do nosso bilhete, do famoso bilhete de Paulo a Filemon. Qual era o propósito desse bilhete, né, pessoal? Na verdade, 2 propósitos, né? O principal deles era pedir a liberdade de Onésimo, de Filemon, que o oprimia, né? Então, Onésimo era uma pessoa que foi escravizada por Filemon, um seguidor de Jesus, lá na igreja de Colosso. A igreja se reunia na casa dele, mas ele tinha escravos e pessoas escravizadas, né, debaixo da sua propriedade, digamos assim. Então, que Paulo usa esse bilhete para pedir a liberdade do Onésimo e também, né, nas entrelinhas, para orientar Filemão a não explorar mais essas pessoas escravizadas, a libertar os seus escravos. A gente vai ver na semana que vem, quando a gente falar sobre o pedido de Paulo propriamente dito, que esse era também um dos propósitos da carta, embora muito nas entrelinhas, esse era o propósito, né, de que Filemão, né, aceitasse a vida prática também do evangelho, não só conceitual, e que libertasse as pessoas que estavam sob o jugo da sua opressão. Então, esse era um propósito também da carta. Curiosidades sobre essa carta, né? Uma primeira curiosidade: ela foi escrita e enviada junto com a carta a Colossenses, lá em Colossenses capítulo 4, verso 9, que foi a questão que caiu no quiz agora há pouco, das pessoas que estavam encaminhando, né, a carta. Onésimo era um dos entregadores, dos carteiros aí de Paulo, então precisava dessa carta de Filemão, que essa carta a Filemão fosse primeiro entregue a Filemão, lida a Filemão, libertasse Onésimo, para que depois a carta à igreja de Colossenses fosse lida, né? E também junto com a igreja a carta de Laodiceia, que nós já comentamos há pouco, nessa carta que infelizmente foi perdida, né, que Paulo escreve para a igreja da Laodiceia. E uma outra curiosidade, né? Muito provavelmente esse bilhete, né, que Paulo escreve para Filemão, ele foi lido, né, ele foi entregue e lido primeiro antes da carta de Paulo aos Colossenses, né? Então, quando Onésimo e Tíquico levam a carta, muito provavelmente primeiro entrega-se o bilhete de Paulo a Filemão, para que Filemão lesse, atendesse ao pedido de Paulo, e depois é que Filemão, junto com a igreja, leu a carta aos Colossenses, porque os avisos que Paulo dá a respeito de pessoas escravizadas e, entre aspas, os donos desses escravos, como eles deveriam se portar, não fazem sentido, né, se Onésimo, por exemplo, não fosse perdoado por Filemão, não fosse aceito por Filemão, não mais como escravo, mas como irmão. Então, primeiro, Filemão precisou estranhamente receber Onésimo, leu a carta de Paulo, muito provavelmente a gente vai falar daqui a pouquinho, perdoou Onésimo, libertou Onésimo, espero que também os outros escravizados, e aí outra carta foi lida, né, a toda a igreja e posteriormente também a igreja de Laodiceia. Tá? Então esse é um panorama geral, né, do contexto aí da carta. Um esboço da carta, como é que Paulo monta a estrutura dessa carta? É bem parecido com as cartas um pouco mais longas de Paulo, né? Porque Paulo começa com as saudações, se apresentando, dizendo quem ele é, saudando as pessoas, né, os destinatários da carta. Isso está nos 3 primeiros versículos do bilhete de Paulo a Filemão. Uma segunda parte é uma parte de ação de graças e oração, né? O verso 4 ao verso 7 aí. Então a gente tem 4 versículos com Paulo agradecendo pela vida de Filemão, pelo testemunho dele, pelo amor que ele tinha pelos membros da igreja, né? Pelos santos. Ele ora agradecendo por Filemão. Aí a parte mais densa da carta, que é de 8 a 22, é o texto que a gente vai estudar na semana que vem, em que Paulo pede para Filemão que liberte Onésimo. E aí Paulo usa de uma argumentação muito lógica, né, da relação que existe entre ele e Filemão, e também da relação de quem é impactado pelo Evangelho de Jesus, de como deveria ser aí essa relação. Então, Paulo é muito taxativo em alguns pontos, ele em algumas situações utiliza de algumas
ferramentas de oratória para convencer Filemon, né? Ele tenta primeiro convencer Filemon pelo amor, e se Filemon não fosse convencido pela lógica do amor, Paulo fala da obrigação de Filemon em fazer, mas isso a gente vai estudar mais na próxima semana. E ele termina, como termina nas suas cartas, enviando saudações, né, às pessoas que se reuniam, né, ao próprio Filemon, as pessoas que se reuniam na casa de Filemon. Então, essas saudações finais, ele investe aí 3 versículos para tratar dessa saudação final. Então, esse é o esboço da carta, um pouquinho do panorama em como a carta foi escrita. Como a gente disse há pouco, né, essa carta tem um panorama que é um pouquinho estranho à nossa era, né, que é um contexto social totalmente diferente do nosso, né. Nesse tempo, né, infelizmente, né, o trabalho de pessoas escravizadas, essa estratégia do diabo, né, era vigente no Império Romano. A gente fez uma aula aí sobre cidadania romana quando a gente estudou Filipenses, né? E a gente utilizou essa pirâmide aí para entender como funcionava, né, as classes sociais dentro do Império. Então a gente tinha essa situação, né? O imperador, como, na verdade, para os romanos, um deus, o Senado, né, as pessoas que compunham o Senado, os soldados romanos, que é a chamada ordem equestre, aí, a plebe, que eram as pessoas mais simples, né, mas ainda com cidadania romana, né, lembrando, esses que estão coloridinhos aí eram considerados cidadãos romanos e tinham direitos, muitos direitos, direito de julgamento digno. Paulo, inclusive, era cidadão romano, estava provavelmente aí na plebe, né, o apóstolo Paulo, né, como cidadão romano. E a gente tinha a situação das pessoas escravizadas e das pessoas que eram escravizadas, mas que tinham sido libertadas, que não eram consideradas, né, cidadãos romanos. Não eram considerados cidadãos romanos. Então, quando a gente está falando de pessoas escravizadas, a gente está falando desse contexto aqui no Império Romano, pessoas que trabalhavam, né, sendo escravizados e escravizadas, né, e que eram, na verdade, a ralé da sociedade romana. Então, essa era, na verdade, a situação aqui. Então, a gente já tinha visto isso numa outra aula, e aí entender um pouquinho. Esse aqui é o Império Romano, né, pessoal, da época Roma Antiga, nessa época de Paulo. E aí vamos falar um pouquinho de como era a escravidão, né, porque ela tem coisas familiares, né, a escravidão da Era Moderna, que é a escravidão que a gente vivenciou aí provavelmente aí de século XV até o século XIX, então quase, né, século XV, XVI, XVII e o século XIX aí de escravidão na Era Moderna. Então ela tem algumas coisas que são parecidas, mas tem algumas coisas que são diferentes que a gente precisa entender também, né, para compreender o contexto da época e por que muito dessa carta de Paulo a Filemon e muito do que Paulo escreve aos escravos em Colossenses, né, e aos senhores em Colossenses, não é tão aplicável ao nosso tempo, e não dá para, numa hermenêutica simplória de trazer para o mundo do mercado do trabalho, para o mundo do trabalho, aplicar isso no nosso dia a dia, porque era uma relação totalmente diferente. Então, algumas características da escravidão lá na Roma Antiga, tá? A primeira delas, tá? A escravidão para a economia romana era muito importante, né? A base da economia romana, o desenvolvimento do império, dizia muito respeito ao trabalho de pessoas escravizadas, porque era essa mão de obra que expandia o império. Era essa mão de obra que sustentava o império, né? Por causa dessa mão de obra que a agricultura prosperava, que a pecuária prosperava, que a construção civil prosperava. Então, era algo muito importante para a sociedade romana esse sistema de trabalho de pessoas escravizadas. Tanto que muitos historiadores dizem que uma das principais razões, se não a principal razão da decadência do Império Romano foi essa questão da escravidão. Roma já tinha conquistado muitos povos, precisava de mão de obra, não tinha mais muito o que conquistar, e por causa disso não tinha, escravos iam morrendo, não tinha novos escravos, e a economia foi ruindo, e o Império ruiu.
Então, muito disso relacionado a essa crise também no sistema escravocrata romano. Tá? Então, essa é uma característica da escravidão em Roma. Outra característica que aí difere, tá, da escravidão da Era Moderna, que nós vivenciamos na Era Moderna. Nós vivenciamos não, né? Os nossos antepassados vivenciaram na Era Moderna, mas que traz resquícios até hoje, como o racismo estrutural, né? O empobrecimento da população preta, entre tantas outras coisas. Na época do Império Romano, né? Nessa escravidão na Roma Antiga, a escravidão ela era pessoal, ela não era racial. Os escravos, eu sei que muitos de nós, inclusive eu, infelizmente, quando me converti, entendia, por exemplo, Onésimo como sendo uma pessoa preta. E não necessariamente. Porque os escravos eram... Você poderia ser escravizado por duas razões, principalmente. Seu povo foi conquistado pelo Império Romano, você foi aprisionado, você se tornou um escravo. Então, prisioneiros de guerra se tornavam escravos. Ou você deve para alguém e a sua dívida é impagável, né? Não tinha SPC e Serasa na época, então você se tornava escravo da pessoa em pagamento da sua dívida. Então ela não era uma escravidão baseada na inferioridade de uma pessoa por causa da sua raça, por causa da cor da sua pele. Ela era uma escravidão por causa da guerra e por causa de dívida. Então ela era pessoal, a pessoa era escrava, não o povo era escravo. Né? Não a raça era escrava. Não era assim que funcionava. Outra característica, né? Aqui, as três formas que eu acabei de falar, né? Então você foi condenado por causa de dívida, você foi preso na guerra, ou você é filho de escravo, né? Filho de escravo, escravo é. Então, por nascimento, você poderia ser escravo. Então, eram as três condições. Outra coisa interessante, o número de escravos era tão grande no Império Romano que se você pegasse a população de escravos e dividisse pela população de romanos, daria de 1 a 3 escravos por cidadão romano. Então, mesmo famílias que faziam parte da plebe, algumas famílias que faziam parte dos plebeus, tinham escravos. Podiam comprar escravos e ter escravos. Então, não era algo que só quem era rico tinha escravo. Outras pessoas podiam. Tinham pessoas escravizadas, né, sob o seu domínio como propriedade sua. Então, essa era uma característica lá. Eram muitos escravos, né, de 1 a 3 por cidadão. E uma outra característica para a gente tratar aqui, ó, 25% dos trabalhadores rurais, né, quem trabalhava na lavoura, quem trabalhava na agricultura, era composta, né, por pessoas escravizadas. 25% composto por pessoas escravizadas. Então, traz aí à tona, né, essa questão do quão importante era para a economia romana o trabalho de pessoas escravizadas. Nessa pegada ainda, pessoal, para a gente poder entender um pouco melhor, falar um pouquinho do que as pessoas escravizadas, no que elas trabalhavam, quais eram os direitos das pessoas escravizadas e como é que se conquistava a liberdade, se era possível conquistar a liberdade, tá? Se tornar uma pessoa livre. Então vamos lá, as principais atividades das pessoas escravizadas, né, eles eram muito comuns, trabalhavam muito na construção civil, que era um trabalho muito pesado e que as pessoas não se colocavam à disposição para fazer, então você comprava pessoas escravizadas para trabalhar na construção civil. Na agricultura, como a gente viu agora há pouco, né, 25% da mão de obra da agricultura era de pessoas escravizadas. Havia também criados domésticos, né? E aqui pessoas que cuidavam de crianças, pessoas que limpavam as casas, pessoas que cuidavam das rotinas domésticas, né? Então eram pessoas escravizadas normalmente. E os gladiadores. Nesses criados domésticos, inclusive, pessoal, se enquadram aí os professores. Né? O trabalho do professor era um trabalho feito normalmente por pessoas escravizadas. Eram eles quem educavam, né, as pessoas. E os gladiadores, e aí se você assistiu o filme Gladiador, né, para quem é mais jovenzinho, ou para quem assistiu Spartacus, né, quem tem um pouquinho mais de idade, aí vai contar um pouco dessa história, né, que é a história de pessoas que foram prisioneiras de guerra, normalmente eram treinadas e eram utilizadas como gladiadores para divertir o imperador, para divertir o povo.
é interessante dizer que esses gladiadores eles lutavam nas arenas, mas que o que a gente ouve de que lutavam até a morte. Isso, Ana. Os professores, essa questão da não valorização da atividade do professor vem desde esse tempo, desde esse tempo. E aí, um mito que a gente tem, né, sobre essa questão dos gladiadores é que eles não lutavam até a morte, né, porque eles eram itens muito valiosos, então não fazia sentido para a indústria do entretenimento em Roma perder os seus bons lutadores. Então eles não lutavam até a morte. Normalmente havia a desistência na hora da luta, porque o gladiador, né, aquela pessoa escravizada que trabalhava como gladiador, era muito caro. Então perder um gladiador, né, é como se, trazendo aí de maneira bem grosseira para o nosso tempo, é como se o Messi jogasse futebol até a morte, né? Tudo bem que ele não é escravo, o salário dele é muito bom, mas se fosse assim, era o divertimento das pessoas. Então não era até a morte a situação. Vamos lá aos direitos, né, se é que existiam direitos, né, das pessoas escravizadas. Primeira coisa importante, pessoal, já comentei com vocês, né? Filho de escravo é escravo. Então não tinha, nesse tempo de Paulo aqui, posteriormente acabou acontecendo em algumas situações, mas não tinha no tempo de Paulo essa questão de nasceu, é livre. Então filho de escravo é propriedade do dono do escravo. Então se eu sou filho de uma pessoa que é escravizada, eu sou propriedade do dono do meu pai, do dono da minha mãe. Então era assim que funcionava. Outra coisa importante até 200 depois de Cristo, ou seja, nesse tempo que Paulo escreve, mais ou menos 60 depois de Cristo está incluído, escravos não podiam se casar, não havia uma cerimônia de casamento para escravo. É claro que eles se relacionavam sexualmente, tinham filhos e filhas, embora não fosse muito indicado, né, para eles, mas eles não podiam contrair matrimônio. Então não tinham esse direito de casar-se. E eles podiam ter dinheiro. Em algumas tarefas, eles podiam ser de alguma forma remunerados, eles podiam, se tivessem tempo livre, produzir alguma coisa para ter algum tipo de remuneração. Isso difere um pouquinho do sistema escravocrata da Idade Moderna, que a gente, por exemplo, experimentou aqui no Brasil de 1500 até 1888 no papel e na prática por muito mais tempo. Então, eles podiam ter dinheiro, podiam guardar dinheiro e podiam utilizar, a gente vai ver daqui a pouquinho, esse dinheiro, inclusive, para comprar a sua liberdade. Então, a gente vai falar, então, como é que se podia conseguir liberdade, tá? Primeira forma era comum, né, que os donos, entre aspas, sempre, quando eu falo donos, tá, pessoal, dos escravos, eles pudessem eles libertarem os escravos no leito de morte. Então, o escravo está para morrer, então, para ele não ir para o mundo dos mortos como escravo, né, o dono do escravo libertava o escravo no leito de morte para ele poder ir para o mundo pós-morte. Para o mundo pós-morte livres, para eles não serem escravos lá também, dentro da cultura romana. Outra situação, em algumas situações que eram raras, tá, na morte do dono, desde que o dono colocasse no testamento que após a morte dele, ele pudesse, ele se tornaria livre. Então, pegando o caso aqui, se Filemon morresse, no testamento de Filemon tivesse que Onésimo seria livre, os herdeiros de Filemon eram obrigados a libertar o escravo. E aí, a última situação que a gente falou há pouco, né? Eles podiam comprar a liberdade, tendo dinheiro, eles poderiam comprar a liberdade. Então, essa era a situação das pessoas escravizadas nessa época. Diante disso, pessoal, uma coisa que fica muitas vezes a pergunta, quando a gente lê Filemon e quando a gente lê os textos que Paulo fala em outros lugares sobre pessoas escravizadas, a gente fica muito pensando assim, puxa vida, por que Paulo não é taxativo contra a escravidão? Porque olhando para o olhar do nosso contexto agora, né, a escravidão é algo hediondo que fere a dignidade humana, que fere a imagem e semelhança de todo ser humano. E muitas vezes me perguntei por que Paulo não é então taxativo. Ele deixa nas entrelinhas
a questão da libertação dos escravos e não é taxativo com relação, olha, libertem todos os escravos, a escravidão afronta a Deus. Por que Paulo não faz isso? Ele se omite. Essa é a palavra correta. Paulo se omite. Tá? O correto seria Paulo até falar dessa forma, mas por que Paulo não faz? Muito provavelmente, né, esse autor aí, de 1965, né, o Konzelman, ele fala que esse período em que Paulo está vivendo era um período que não era muito propício do ponto de vista estratégico você fazer grandes mudanças sociais. Ou seja, você se rebelar contra o império para ter grandes mudanças sociais. Para quem já assistiu os filmes que eu citei lá, Gladiador, Espartacus, né, que acontecem mais ou menos um século antes, né, em 73 antes de Cristo, Espartacus, que era um prisioneiro de guerra, escravizado, ele foge do seu senhor, do seu proprietário, ele foge, e 2 anos depois, em 71 antes de Cristo, ele faz uma grande revolta, que é chamada Revolta de Espartaco, que tem uma grande carnificina em Roma. Ele, inclusive, é morto durante essa batalha, né? E contra os proprietários de escravos, contra o império, e isso gera um burburinho no Império Romano e um cuidado e um rigor muito grande com relação a tentativas de escravos se rebelarem contra os seus proprietários. Então aqui Paulo, ele muito provavelmente não se coloca taxativamente contra a escravidão e não incentiva os escravos a buscarem a liberdade, porque isso traria provavelmente um grande problema para a sociedade da época e também para os escravos, para os escravizados. Então esse autor ele diz, os tempos não eram propícios para grandes mudanças sociais, e por isso Paulo ele não é taxativo, mas Paulo, nas entrelinhas, durante o desenvolver desse bilhete que a gente vai estudar com mais profundidade na semana que vem, Paulo deixa algumas coisas que a gente pode chamar assim de alertas para que Filemon se tocasse de que a maneira com que Filemon estava vivendo era contrária ao que o Evangelho dizia. Então ele vai deixar algumas dicas aqui dessa situação, mas a gente vai tratar isso mais na nossa próxima aula. Vamos lá, pessoal, então. E aí, lembrando, né, essa carta de Paulo a Filemon, né, ela é uma carta que prepara o terreno para a carta aos Colossenses. É uma carta que foi lida, muito provavelmente, antes da carta de Paulo aos Colossenses. Por que isso? Eu trouxe para vocês um versículo que diz por que isso. Olha só. No capítulo 4, do verso 7 ao verso 9, Paulo diz assim, Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês, não é abaixo de vocês, é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Paulo aqui ele já começa a preparar, né? Ele com o terreno preparado, ele já começa a mostrar para as pessoas aqui que, Onésimo não é inferior a ninguém. Onésimo é irmão em Cristo. Amado irmão em Cristo. Onésimo é um igual. Ele não é propriedade. Pessoas não são propriedades de pessoas. Só que por que ele precisa escrever Filemon primeiro? Se ele escreve isso e Filemon tivesse, por exemplo, quando vê Onésimo chegado, matado Onésimo, porque diante do direito romano esse era um direito de Filemon, como é que as pessoas leriam isso depois? O Filemon acabou de matar o Onésimo, que é amado irmão, que é um de nós, ou seja, que não é abaixo de nós. Como é que se explica isso? Então Paulo precisava primeiro convencer Filemon de tomar a atitude correta de libertar Onésimo e os escravos, as pessoas escravizadas, desculpem, para que esse texto fizesse sentido. Então ele, em Filemon, ele prepara o terreno, inclusive, porque ele vai dizer no capítulo 3 de Colossenses, né, do verso 22 até o capítulo 4, verso 1. Né? Eu vou ler esse trecho com vocês aqui,
só para a gente entender algumas coisas. Então, Colossenses. Calma aí que deu ruim aqui no meu computador. Vamos lá, pegar no outro aqui. Que eu não vou conseguir arrumar isso agora. Então, Colossenses, capítulo 3. Vou ler na NVI, tá? Para vocês do verso 22 até o 4:1, para a gente poder entender. E a gente vai estudar um pouquinho sobre esse texto agora também. Diz assim, ó, do verso 22 em diante. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Então esse é o trecho que Paulo, então, fala sobre escravidão, mas que só faria sentido depois de lida aí a carta de Paulo a Filemão. Por que só faria sentido, pessoal? Nesse trecho, a gente percebe algumas orientações que Paulo dá. Primeiro, ele dá algumas orientações para as pessoas escravizadas, que sofriam a exploração da sua mão de obra, que eram afligidos com castigos físicos, torturados pelos seus pseudo-proprietários. Então, Paulo escreve uma mensagem, primeiro, de esperança para esses escravizados. Então, quando Paulo escreve para os escravizados para eles servirem aos seus senhores como se estivessem servindo a Jesus, servindo a Deus, Paulo não está dizendo para ele assim, ó, os seus senhores são bonzinhos como Deus é bom. Os seus senhores são amorosos como Deus é bom. O que Paulo está dizendo, ó, para consolar o coração de vocês, sirvam a Deus. Porque eu sei que não dá para servir essas pessoas cruéis. Eu sei que não dá para servir de bom grado quem espanca você, quem te deixa com fome, né? Então, quando ele fala servir como servir ao Senhor, é para trazer um consolo para a situação degradante que essas pessoas viviam. Já que os seus senhores não são justos, já que os seus senhores não são amorosos, já que os seus senhores são indignos, porque se eles fossem amorosos, justos e dignos, eles teriam libertado vocês, já que isso é difícil de mudar, agora, sirvam como se estivessem servindo ao Senhor. Não é o ideal que vocês estejam servindo assim. A gente não tem como mudar isso. Então sirvam como se estivessem servindo ao Senhor. Depois ele diz assim, ó, vocês terão recompensa por herança, né? A eternidade como recompensa, né? A Cristo Jesus como recompensa. Aqui é interessante o que ele fala, porque lembra que a gente falou que filho de escravo é escravo? Escravo não tem herança. Então, a recompensa do trabalho, que herança é essa? A herança era a eternidade, não era nada relacionado aos dias da época. E Paulo ele faz um jogo de palavras aqui com herança, com recompensa. Tá? Ó as palavras no grego. Tá? Em grego, recompensa é antopadoses. Castigo é antopadoma. Então, ó, vocês vão receber castigo dos senhores daqui porque eles são injustos, porque eles são indignos, porque eles não seguem os valores do reino, mas vocês vão receber recompensa. Enquanto aqui vocês recebem antopadoma, na eternidade vocês vão receber antopadoses. Então Paulo ele está, na verdade, trazendo uma mensagem de esperança para as pessoas escravizadas. Olha, a situação, infelizmente, nesse tempo, é impossível de ser resolvida. É impossível, a não ser que os senhores se convertam, que os seus proprietários se convertam. De verdade. Porque senão é impossível. Enquanto isso não acontece, sirvam como se estivessem servindo ao Senhor. Tenham isso como consolo no coração de vocês. Não é o mundo ideal, mas façam dessa maneira.
E provavelmente ao Paulo dizer isso, traz para as pessoas escravizadas, né, um sentimento de, talvez, de revolta. Como assim não tem jeito? Como assim essas pessoas que me exploram vão passar impunes? E aí Paulo traz o verso seguinte, né, que é o verso 25, em que ele diz assim: quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Ou seja, seu dono está sendo injusto com você. Está cometendo injustiça. E se ele está cometendo injustiça, ele vai sofrer de volta a injustiça. E não vai ter exceção. Muitas pessoas atribuíam esse texto como Paulo falando para as pessoas escravizadas durante o período em que a escravidão foi aceita pela igreja. Usava-se esse texto, tem um filme fantástico, chama Harriet, o filme que conta a história de uma mulher preta, na época da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, que era escravizada, vivia no sul dos Estados Unidos, quando o norte já tinha abolido a escravatura, e o pastor de lá usava esse texto para dizer que os escravos não podiam fugir, porque isso era injustiça, para dizer que os escravos não podiam se rebelar contra os seus senhores, porque isso era injustiça. Os pastores usavam esse texto para colocar os escravos como dizendo: olha, o que você está vivendo, Deus mandou ser assim, então não seja injusto. Não, esse recado é um recado para os proprietários de escravos, não para os escravos. Quem cometer injustiça, independentemente de quem for, receberá de volta a injustiça. Então, o que vocês estão sofrendo agora, o desamparo, o que vocês estão sofrendo agora dos castigos físicos, os que vocês estão sofrendo agora de serem tratados como objetos, as pessoas que estão fazendo isso receberão o preço da injustiça que elas estão cometendo com vocês. Então, a mensagem do Paulo para os escravizados é uma mensagem de esperança. De, essa dor é por enquanto. É nesse tempo. Haverá um tempo na eternidade que quem fez esse mal com vocês, quem está fazendo esse mal com vocês, vai pagar o mal. Vai pagar por esse mal. E aí Paulo, depois que ele fala sobre os escravizados, ele se dirige aos proprietários de escravos. Lembrem, né? A cristãos, é difícil entender isso, proprietários de escravos. E Paulo diz o seguinte a esses cristãos proprietários de escravos, esses exploradores da mão de obra escrava, esses opressores dos escravos que eram cristãos, se diziam seguidores de Jesus. Ele diz o seguinte, no verso 1, que eles tinham que tratar as pessoas escravizadas com justiça e com direito. Aqui Paulo não fala com todas as letras, mas o que é justiça e direito? Eles tinham que libertar os escravos. Se você é um seguidor de Jesus, Paulo está dizendo, você precisa libertar os seus escravos. Você precisa agir com justiça. E ao agir com justiça, eu não posso, em hipótese alguma, ter um ser humano como propriedade minha. Um ser humano tratado como objeto. Ou como dizia-se lá, aí na época da nossa escravidão, né, como um ativo no seu balanço patrimonial, né, na sua contabilidade, como um bem seu. Então, Paulo, ele traz para os cristãos que ainda não tinham se tocado disso, que eles precisavam libertar os escravos, de que eles precisavam abrir mão de serem proprietários de outras pessoas. Então, Paulo, ele propõe aqui, pessoal, nesse texto de Colossenses, e também na epístola de Paulo a Filemão, uma mudança que não era possível ser feita na sociedade para impactar a igreja, mas uma mudança que era para ser feita na igreja e que impactaria a sociedade. O que Paulo está dizendo, nós não conseguimos mudar o mundo de uma vez, mas vamos mudar as nossas relações. Você não tem que ter escravo. Liberta os seus escravos. Trata os seus escravos com justiça e com direito, como pessoas, como indivíduos, porque a nossa cidadania não é daqui, a nossa cidadania é da eternidade. Lá eles são cidadãos. Embora eles não sejam no império, na eternidade eles são cidadãos. Então nossos valores são os valores do reino. Não tem ninguém menor do que ninguém. Liberta os escravos. Trate com justiça e com direito.
Então esse é o panorama aqui. Então isso é o que Paulo fala para os colossenses. Mas como falar isso se o líder principal da igreja tivesse, por exemplo, acabado de matar uma pessoa escravizada que tinha fugido? Então Paulo precisava preparar o terreno, convencendo Filemon de que o evangelho não é... que o evangelho condena relações de hierarquia, de que um é maior que o outro, de que um manda no outro, que o evangelho condena isso, de que o evangelho propõe relações igualitárias. Precisa convencer primeiro Filemon. A igreja se reunia, a gente vai ver daqui a pouquinho, na casa de Filemon. Imagina, por exemplo, não na nossa igreja, numa outra igreja, que o pastor daquela igreja, tá, tenha escravos e matou um escravo. E aí ele recebe a carta de Paulo para que escravidão é pecado e que ele tem e que todos da igreja tinham que libertar os seus escravos. Como é que ele, como líder da igreja, Filemon, ia falar para a igreja fazer algo que ele não fez? Então Paulo prepara o terreno, né, com o bilhete para Filemon, para essas verdades que ele ia trazer em Colossenses. E aí, vamos então falar da carta de Filemon, para a gente poder entender. Aqui primeiro algumas situações, né, que a gente tratou aqui nessa reflexão pequena do 3:22 ao 4:1. Então, essas orientações de Paulo eram um pequeno avanço, porque propunham a mudança de dentro para fora, ou seja, muda o comportamento dos cristãos, eles deixam de ter escravos, isso impacta a sociedade no longo tempo. Ele trazia ânimo para os escravizados que não tinham senhores cristãos e que provavelmente não seriam libertos. Olha, o sofrimento é por enquanto, ore pela conversão do seu senhor, se não, fique tranquilo, Deus vai cobrar deles por isso, e cobrava os senhores de escravos. Só que lembrando, né, não resolveu o problema. Total. Né? Era um avanço, mas que não resolveu a questão da escravidão como um todo na sociedade romana. Aí Paulo, então, feito isso, ele encaminha, né, para que seja lida antes a carta a Filemon. E aí, vamos falar um pouquinho desses personagens aí da carta, que é interessante a gente lidar, tá? Primeiros personagens que eu queria dizer eram aqueles que estavam na prisão com Paulo, tá? Que é os remetentes da carta, que vocês vão ver que não foi um remetente só, né? No verso 1, Paulo fala que ele escreve com Timóteo essa carta, não é uma escrita só de Paulo, é com Timóteo. Ou seja, Timóteo concordava com aquilo que Paulo estava dizendo. Então não era algo que só Paulo achava, era Timóteo também pensava assim. Tá? Mas tinha outras pessoas com Paulo. Então ele diz o seguinte, ó, no verso 1 ele fala que ele e Timóteo escrevem a carta. E no final, né, no verso 23, quando ele está fazendo as saudações finais, ele diz que mais 5 pessoas estavam com ele lá. Epáfras, que a gente já falou sobre ele quando estudou Colossenses, né? Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, o autor do... Esse Marcos o Rodrigo falou também na aula passada, é o autor da epístola do Evangelho segundo Marcos, né? João Marcos, provavelmente o menininho, segundo a tradição, o menininho dos 5 pães e 2 peixinhos, lá da multiplicação de pães e peixes. Provavelmente o discípulo de Jesus que, quando Jesus foi preso, saiu pelado, correndo dos soldados romanos. E também, né, sobrinho de Barnabé, que abandonou Paulo na sua primeira viagem missionária, que fez com que tivesse aí um atrito entre Paulo e Barnabé. Aristarco, Demas e Lucas, que é o autor do Evangelho de Lucas e o autor de Atos. Mas uma coisa que a gente às vezes esquece, né, que é importante a gente lembrar, é que de todos esses irmãos que estavam aqui, só Paulo estava preso. Nenhum desses estava preso. Então, quando Paulo fala, por exemplo, que conheceu Onésimo na prisão, Paulo não está dizendo que Onésimo estava preso. Paulo não está dizendo que Onésimo cometeu algum crime. Porque se ele conheceu na prisão, quem estava preso, quem, entre aspas, cometeu o crime, era Paulo. Né? Era uma acusação injusta, é claro, mas era Paulo quem estava preso. Onésimo estava vivendo a vidinha dele, provavelmente, né? Ficou sabendo de Paulo, procurou Paulo, foi recebido por Paulo, foi evangelizado por Paulo e se tornou filho na fé de Paulo, ou seja, se converteu. Então,
a gente tem, às vezes, a ideia de que Onésimo é ladrão, de que Onésimo estava preso, que é um pouco também do racismo que a gente tem quando a gente tenta comparar essas situações com a escravidão que a gente teve aqui na Era Moderna. Da mesma maneira que a gente erroneamente atribui o ladrão, o preso, a pessoa de cor escura, ao preto, a preta, a gente faz a mesma coisa com Onésimo, mas a Bíblia não fala que Onésimo estava preso. Paulo conheceu na prisão de Paulo. Isso, era a Ana pergunta aqui, ó. Essa prisão de Paulo era residencial também? Não era? Sim, exatamente. A prisão de Paulo era a casa dele. Ele alugou uma casa em Roma, era a casa dele, ele recebia quem ele quis. Ele não podia sair, porque havia um soldado romano preso a ele. Mas ele recebia pessoas normalmente. As pessoas entravam, as pessoas saíam. Inclusive, né, muito provavelmente Onésimo é recebido e provavelmente passa a residir com Paulo. Recebe abrigo de Paulo nessa residência de Paulo em Roma. Então não era uma prisão, né, atrás das grades que Paulo estava, era uma prisão domiciliar. Se fosse hoje, né, é o que acontece, o que acontece, por exemplo, com os nossos políticos, né? Gente rica que é presa que fica com tornozeleira eletrônica. Só que a tornozeleira era um soldado romano amarrado no seu pé, não era uma tornozeleira. O sistema é o mesmo. Não tinha um chip, mas tinha um soldado amarrado no seu pé. Então você só podia ficar dentro da casa. Era o que acontecia com Paulo. Então Onésimo não estava preso, Timóteo não estava preso, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas não estavam presos. Eles visitavam Paulo e tinham liberdade para circular para lá e para cá. Então os remetentes da carta eram Paulo e Timóteo, mas essas pessoas estavam com Paulo ali. Tá? Fora isso, pessoal, vamos entender um pouquinho, tá, do destinatário, para quem que a carta foi. Tá? Filemon, no verso 1, fala que a carta vai para Filemon, tá? E aí vamos ver, eu gosto quando eu falo essa questão de Filemon, de tratar, né, algumas coisas que eu acho interessante, né? Na NVI tem uma coisa que eu acho muito legal quando fala de Filemon, tá? E é que eu vou tratar daqui a pouquinho com vocês. E fala de outras duas pessoas, uma mulher chamada Áfia e um homem chamado Arquipo, tá? Então a carta é destinada a essas três pessoas, embora o destinatário principal fosse Filemon. E aí, a respeito de Filemon, o que Paulo fala? Ali no verso 1, Paulo fala assim, ó, eu estou usando aqui a NVT, que é uma outra tradução. Paulo chama Filemon de amado colaborador. Então, Filemon era um cara que contribuía financeiramente com o ministério de Paulo. Enviava ofertas para Paulo, para muito provavelmente sustentar a prisão domiciliar de Paulo, alguém que estava colaborando, inclusive financeiramente, com Paulo. Era alguém que cria em Jesus, que tinha fé em Jesus, está no verso 5 do texto, amava a igreja, ao ponto de, como está no verso 1, da igreja ser, na verdade, a casa dele. Lembrem, né? Lembrando aí do contexto da época, não havia templos, né? Essa questão do cristianismo com templos surgiu só lá para o ano 300 depois de Cristo, quando o imperador Constantino diz que se converte ao cristianismo, e aí ele traz para os templos pagãos o culto a Jesus. E aí a igreja começa a se reunir em templos. Então não tinha templos, as pessoas se reuniam em casas, né? E era na casa de Filemon que essas pessoas se reuniam. Só que é interessante que no verso de número... Vou até pegar aqui para ler para vocês, a minha Bíblia. No verso de número 6, Paulo fala uma coisa interessante pela qual ele ora por Filemon. Ele diz assim, ó, no verso 6 de Filemon. Ele diz da seguinte forma: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Então, o Filemon era um cara que tinha amor, que seguia Jesus, que conhecia os valores do reino, mas que ainda não tinha colocado tudo em prática, que ainda não tinha experimentado todas as coisas boas que nós temos em Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, olha, você é um cara do bem, cara. Mas você tem escravos, você não pode ter escravos. Você precisa colocar em prática a comunhão, todo mundo é irmão.
tem que tratar como irmão, não tem que tratar como propriedade. Então é mais ou menos como se Paulo estivesse escrevendo lá o que Jesus disse para as igrejas do Apocalipse, elogia, e aí tenho, porém, contra ti, que você precisa colocar a fé em prática. Que você precisa transformar isso que é conceitual na sua cabeça, numa perspectiva individual, de você servindo a Deus, de você amando a Deus, também numa perspectiva da comunhão, da coletividade. Sabe que eles, assim, eu disse que essa carta não serve tanto para os dias de hoje porque a gente não tem escravos, mas serve para algumas coisas, para a gente refletir, pessoal. Servos de Deus, ungidos do Senhor, líderes nas igrejas, também cometem pecados, também têm defeitos, também tem coisas que precisam aprimorar, também passam pelo processo de santificação. Irmãos e irmãs em Cristo, nós que têm práticas que não condizem com o Evangelho, não deixam de ser seguidores de Jesus por causa disso. Eles precisam ser transformados, é óbvio. Paulo está dizendo, Filemão, se liga, muda. Você precisa colocar em prática. Mas ele diz, ó, você tem fé em Jesus, você é um amado colaborador, você ama a igreja, você é um de nós também. Precisa corrigir isso aqui, mas é um de nós também. E a gente tem, no nosso meio, pessoas assim. Talvez eu seja uma pessoa assim. Muito provavelmente sou uma pessoa assim. Que ama Jesus, mas que tem coisas ainda que precisam ser ajustadas, que precisam ser acertadas. E Filemão tinha. E Paulo mostra isso para ele. Olha, você precisa, eu oro para que você coloque em prática essa fé conceitual sua, esse amor que você tem, que você coloque em prática. Então Paulo escreve para Filemão, essa é a característica aí de Filemão. Esse é o Filemão, o irmão Filemão. Mas ele escreve também para outras duas pessoas que estão ou estarão com Filemão quando ele fizesse a leitura dessa carta. Estariam com Filemão quando ele fizesse a leitura dessa carta. Que é Áfia e Arquipo. A gente não sabe direito quem são essas duas pessoas, tá, pessoal? Existem duas tendências aí que os historiadores trazem, tá? Uma delas está no livro que a gente utiliza como base, que é o livro do Dr. Russell Shedd, Epístolas da Prisão. Para o Dr. Russell Shedd, ele acreditava, né? Ele não está mais entre nós, está com o Senhor, que hoje talvez ele saiba quem eles são de verdade, que Áfia seria esposa de Filemão e Arquipo seria filho de Filemão. Porque a igreja se reunia na casa de Filemão, então ele está mandando para as pessoas que moram na casa, para a igreja que se reúne em sua casa, na casa de vocês. Então ele propõe essa possibilidade. Outra possibilidade é que são pessoas da confiança de Paulo, que Paulo traz para servirem, né, de ajudadores nessa conciliação de Filemão com Onésimo, que não seria uma conciliação simples. Né? Lembrando, falei com vocês há pouco, que Onésimo, né, dentro da lei romana, né, poderia até ser morto por Filemão por ter fugido. Então essas pessoas estariam ali para conciliar esse ajuste, porque não seria fácil para Filemão abrir mão, entre aspas, dos seus ativos, do seu bem, da sua propriedade. Então, essas são as duas possibilidades de Áfia e Arquipo, tá? O outro personagem que está faltando aqui, pessoal, é o assunto do bilhete, né? Que é o Onésimo. Então vamos lá. Onésimo é o assunto do bilhete. Quem era Onésimo? Aí a gente tem algumas situações que nos ajudam a entender dentro da própria epístola e também um pouquinho em Colossenses. Ele era um homem que foi escravizado por Filemão. Provavelmente Filemão não prendeu Onésimo e foi para a guerra, prendeu Onésimo e fez se transformar em escravo, mas foi comprado por Filemão e escravizado por Filemão. Tá? No verso 15 diz que ele se afastou de Filemão, então ele fugiu. Então é importante a gente perceber aqui, tá? Que fala que ele fugiu, não tem nenhum indício de que ele roubou Filemão, não tem nenhum indício de que ele rebelou-se com outras pessoas contra Filemão, ou que ele prejudicou Filemão, tá? Embora o nome Onésimo, né, que é dado pelo proprietário à pessoa escravizada, signifique inútil, né?
Onésimo significa inútil, tanto que Paulo faz um jogo de palavra, né? Ele antes era inútil e agora ele é útil. Tá? Então é uma pessoa que fugiu. Tá? Ele provavelmente estava vivendo em Roma normalmente, encontrou asilo lá, porque para um escravo fugitivo, se fosse capturado, ele seria preso e devolvido ao seu senhor. Então, provavelmente alguém recebeu Onésimo e se responsabilizou por ele, inclusive de ressarcir financeiramente o seu proprietário. Talvez tenha sido Paulo, sabe? O texto não diz, mas pode ser que tenha sido Paulo, que, opa, vem cá, eu te recebo, fica aqui comigo, eu pago, tanto que a gente vai ver na semana que vem. Ele fala para Onésimo que se algo que deve ser pago, para Filemão, que se algo deve ser pago por Onésimo, de que ele mesmo pagaria. Então pode ser que Paulo tenha sido isso, essa pessoa que recebeu Onésimo, e aí quando recebeu Onésimo, pregou o evangelho, e Onésimo se converteu a Cristo, se tornou um seguidor de Jesus. De novo, não tem nenhum indício de que Onésimo foi preso, de que Onésimo roubou, de que Onésimo era um criminoso. Ele é uma pessoa escravizada que, na luta por sua liberdade, fugiu, e tinha que fugir mesmo, né? Fugiu, tá? E Onésimo é o cara que levou as cartas, né, de Paulo a Laodiceia, que a gente não tem contato, a Colossas e o próprio bilhete. Então, quando chega lá o bilhete, e é interessante, Paulo manda Tíquico junto, porque se chega só Onésimo lá, provavelmente Filemão já nem ia ver bilhete nenhum, ia pegar Onésimo, ia matar Onésimo. O irmão Filemão ia fazer isso. Ele manda Tíquico junto, porque Tíquico provavelmente vai lá e fala assim, ó, antes de qualquer coisa, lê o que Paulo escreveu aqui. Então ele tá junto, tá levando junto. Se Onésimo vai sozinho, Onésimo dançava. Tá? Provavelmente a gente não ia ter o bilhete para ler história. Tá? Mas vamos lá, pessoal. Legal, esse é Onésimo. Mas o que será que aconteceu com Onésimo depois que ele entregou o bilhete lá para Filemão? Né? O que aconteceu com Onésimo? A Bíblia não fala, né? Como eu disse, a Bíblia... eu disse isso na aula passada, a gente está distante do contexto original e a gente não tem como perguntar para as pessoas o que aconteceu. Então a gente tem algumas possibilidades aqui. Muito provavelmente, irmãos e irmãs, se a carta está na Bíblia hoje, é porque Filemão provavelmente obedeceu o pedido de Paulo. Alguém vai falar alguma coisa? Alguém abriu o microfone? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Provavelmente Filemão recebeu a carta e obedeceu. Como era uma carta pessoal, se ele não tivesse obedecido, ele teria dado fim nessa carta. Rasgado, queimado, jogado fora. Então, provavelmente, né, muito provavelmente, tá, ele recebeu a liberdade de Filemão. Ele foi liberto da escravidão. Alguns autores, né, alguns historiadores acreditam que ele voltou, ele não ficou lá em Filemão em Colossa, ele voltou para ajudar Paulo, porque Paulo fala que eu queria ter ele comigo aqui. Então, provavelmente, Filemão libertou e permitiu que ele fosse de volta para Paulo. E há uma linha aí de pensamento, de historiadores, que acham que ele se tornou alguém muito influente nas igrejas da Ásia Menor. No comecinho do século II, né, a gente está falando aqui de 60 depois de Cristo, então cerca de 40 anos depois, tem a figura de um bispo em Éfeso que se chama Onésimo. Se Onésimo era uma pessoa muito jovem na época, pode ser que fosse o próprio Onésimo, o que mostra dessa questão da influência dele, ou mesmo que não fosse o próprio Onésimo, nosso irmão Onésimo que tivesse morrido, tá? Um bispo chamado Onésimo numa igreja quer dizer que a história de Onésimo impactou a vida de alguém que deu o nome para o seu filho de Onésimo. Ninguém daria um nome de inútil para o seu filho, mas deu o nome, se não é o próprio Onésimo, né? Teria dado o nome aqui para poder homenagear esse importante, né? Esse cristão relevante de anos atrás. Né? Esse bispo Onésimo foi bispo na igreja de Éfeso no começo do segundo século. Então, isso é o que poderia ter acontecido com Onésimo, né? Provavelmente ele foi liberto. Não sei se todos as demais pessoas escravizadas por Filemão foram libertas. Deveriam, mas não sei se foram. Mas isso era o que Paulo esperava na carta. Indo aí para o fim da aula, pessoal, ninguém falou nada, só eu falei hoje. Nessas aulas de história são chatas, porque vocês não falam nada, tá?
Vamos falar um pouquinho dessas evidências, né, do senhorio de Jesus na vida em sociedade, que a gente pode atribuir, tirando aí lições do trecho de Colossenses que a gente estudou, a gente viu aqui, 3:22 até o 4:1, e da carta, dessa introdução à carta de Paulo a Filemon. Então, a primeira lição que eu acho que a gente pode trazer é que o Evangelho de Jesus confronta o estilo de vida da gente, da sociedade como um todo, né, o que eu chamei aqui de modus operandi, mas ele confronta de dentro para fora. Não adianta eu querer mudar a sociedade se eu não me mudo. Não adianta eu querer mudar o Brasil se eu não mudo a minha família, se eu não mudo a minha igreja, se eu não mudo a minha comunidade. Então, o que Paulo propõe aqui é o início de uma revolução, mas é uma revolução que começa de dentro para fora. Primeiro, Filemon precisava entender que no evangelho não cabe escravidão, libertar os seus escravos, ele como líder da igreja, para que a igreja fizesse o mesmo, todos os membros da igreja fizessem o mesmo, e para que isso impactasse a sociedade. Quanto mais pessoas fossem se convertendo, olha que lógica interessante, pessoal. Olha como era o processo de revolução de Paulo. Se eu ganho as pessoas para Cristo, essas pessoas passam a viver como seguidoras de Cristo. Elas não têm escravos. Então, abolir a escravidão sem mandar abolir a escravidão. Porque crente, seguidor de Jesus, não trata as pessoas como objeto. Então, não tem mais escravidão. Infelizmente, com o tempo, utilizou-se esses textos para validar a escravidão. E a igreja assinando, concordando. Lembrando, né, nós somos batistas, né? Nós somos membros de uma igreja batista. Fomos evangelizados pelos batistas do sul, dos Estados Unidos. E quando fomos evangelizados pelos batistas do sul, os batistas do sul não entendiam as pessoas pretas, por exemplo, como seres humanos. E a gente traz isso na nossa história. A nossa igreja foi instrumento do diabo para que pessoas fossem tratadas como objetos. A nossa igreja, quando eu falo não a Igreja Batista Jardim Assunção, mas a Igreja Batista do sul dos Estados Unidos, que foi a igreja que veio nos evangelizar, né? Lá aqui no interior de São Paulo e na Bahia, foi a igreja que veio nos evangelizar, né? As primeiras igrejas batistas, né? Em Santa Bárbara do Oeste e em Salvador, por pessoas que pensavam assim. Mesmo Paulo tendo dito lá atrás, ó, escravo é igual a gente. Igual nós, não é igual gente, né? Porque é gente. Nós somos iguais. Então, o evangelho transforma de dentro para fora. Outra coisa, pode falar, Ana. Deixa eu só mutar o microfone para não dar microfonia. É muito... Você está ouvindo? Tô ouvindo bem. É muito interessante, né? Como alguns assuntos é muito fácil para a gente compreender o contexto e outros não, né? Mas se hoje nós tivéssemos ainda escravos, será que a gente entenderia essa palavra de Paulo assim tão naturalmente, sem nenhuma observação, como a gente entende agora, e nem tem nada a acrescentar, porque é óbvio, né? O absurdo de se ter escravos. Eu lembro da pregação do Ed René, que foi um verdadeiro rebuliço entre pastores, pessoas que se levantaram. Ah, desculpa, Lu. É que eu estava... Não, eu só estava pensando nisso, né? Como é difícil a gente contextualizar sem, às vezes, perceber mesmo que doa o quanto doer. Mas era aquela realidade. Não é nada ofensivo para a gente, né? Ontem à noite a gente estava até conversando a respeito um pouquinho da aula, e eu lembrei das meninas da outra aula que foi muito polêmica, que a gente falou sobre mulheres, né? E às vezes as meninas perguntam, mas você não acha absurdo a Bíblia ser escrita assim, falando assim? Eu falo, não, claro que eu não acho absurdo. Ser escrita por homens que oravam, que Deus não me fez cachorro, ímpio e mulher, como eu posso me ofender? Era a mentalidade deles, não é nada assim que Deus queria para nós. Deus nunca quis que
um homem orar assim, mas era culturalmente aceito que eles oravam assim, né? Era a visão que eles tinham da sociedade. Então, é muito estranho como a gente ainda carrega coisas que nos convém, e o que não convém a gente trata como assunto encerrado, né? Lu, seu microfone está fechado. Nossa, aqui sem querer, desculpa. A Jaque coloca assim, pessoal, Onésimo influenciou de alguma forma. Pelo censo brasileiro, temos alguns no Brasil. É verdade, se a gente olhar o censo, o último censo que a gente fez foi em 2010, né? Então ele está, na verdade, inclusive, desatualizado. Era para ter acontecido o censo em 2020, mas o nosso atual governante não acha importante o censo, porque mostra as mazelas do Brasil, então é melhor não divulgar, não fazer. Mas vamos lá. Nesse censo de 2010 aponta que tem pessoas que trabalham em situações análogas à escravidão. O que é situação análoga à escravidão? Pessoas que trabalham de maneira forçada, com rotina de trabalho subhumana, que não recebem salário, ou que recebem salário infinitamente menor do que o suficiente para subsistência, pessoas que ficam presas, e pessoal, olha como o racismo é estrutural. A maior parte, esmagadora maior parte das pessoas que trabalham em situação de escravidão no Brasil são pessoas pretas e pardas. Recentemente, no ano passado, contou-se uma história, olha só, pessoal, em São Paulo, um professor de uma universidade pública famosíssima aqui de São Paulo, tinha uma mulher negra como empregada doméstica na sua casa, empregada doméstica, tá? Essa mulher tinha uma pensão, eles usavam o dinheiro dessa mulher como pensão, ela não podia sair de casa, só podia ficar em casa, e não tinha o suficiente nem para suas necessidades básicas, ao ponto de, no apartamento em que eles viviam, ela pedir para os outros moradores do prédio, por bilhetes debaixo da porta, para comprar sabonete e absorvente higiênico para ela. Isso em 2020. Em 2020. E aí tem gente que fala que não tem racismo no Brasil. O Brasil é um país miscigenado. Que linda essa diversidade no Brasil. Ainda existe, pessoal. E é gravíssimo. Muitos isso a gente está falando do professor universitário, conhecedor das leis, né, que trata uma pessoa como se ela não fosse gente. E a gente tem irmãos em Cristo que pensam assim, como Filemão pensava. Aí Filemão não era relacionado à cor da pele, é claro, mas a gente tem trazendo para o nosso tempo irmãos em Cristo que pensam assim. Esses irmãos, como Paulo orientou a Filemão, precisam colocar em prática a fé deles. E Deus quer mudar a sociedade de dentro, da igreja, para fora. Essas temáticas precisam ser conversadas na igreja. Não podem ser varridas por baixo do tapete. Não podem ser colocadas para escanteio. No dia 20, que passou semana passada, foi o mês da consciência negra. O dia da consciência negra. Esse mês é o mês da consciência negra. Por que as igrejas se calam sobre essa temática? Porque é algo que a gente ainda, inconscientemente ou involuntariamente, é um pecado que a gente ainda incorre. Pode falar, família Moura. Aí a família Fazano Moura, né? Porque tem a outra família Silva, né? Que a Ana é Moura. Pode falar, Mourinha ou Priscila, fiquem à vontade. Lu, sou eu. Fique à vontade, eu vejo muito assim nessa parte de Onésimo, que como vocês, né, a gente frisa bastante nessa questão do contexto, acho que para eles, naquela época, ainda era algo comum essa questão do escravo, né, e do servo e tal. E Paulo, quando ele diz para Onésimo, para Filemão liberar o perdão e perdoar, eu acho que o maior ensinamento dessa carta é dizer para nós que o perdão é a chave para tudo, né? Através do perdão de Filemão,
a Onésimo, ele estaria quitando a dívida que Onésimo tinha com ele naquela época, que para eles era comum, né? Ele tinha essa dívida. Naquele contexto, ele errou. E Paulo estava dizendo que o perdão era a chave para corrigir isso tudo. Eu até acho, Pri, que Paulo usa essa questão do perdão até com certo, a gente vai ver na semana que vem, com certo sarcasmo com Filemão. Porque, na verdade, quem tinha que perdoar era Onésimo perdoar Filemão, nos valores do reino. E Paulo já entendia isso. Filemão que ainda não. Né? Eu entendo que no contexto da época era algo pela sociedade aceita, mas pelo evangelho nunca foi aceito. É isso que a gente precisa refletir um pouco, né? Eu, por muito tempo, olhei para essa carta e sempre achei que Paulo pipocou. Que Paulo tinha que ser mais duro. Mas Paulo não foi por causa do contexto. Aí você tem completa razão. Eu já vejo assim, eu já vejo ele tratando muito mais essa questão específica de como o perdão tem que estar presente nas nossas relações para a gente exercer esse amor cristão que ele fala lá no início, inclusive para Filemão, exercer, porque essa é a chave da vida cristã. E o perdão, independente se a pessoa pediu perdão, naquele contexto, Onésimo tinha essa dívida com Filemão. Então, ele está querendo dizer que o perdão a gente deve liberar independente se a pessoa se arrependeu ou não, se pagou a dívida ou não, porque no caso, naquele contexto, Onésimo ainda era devedor, né? E Paulo está querendo dizer que o perdão era a chave para essa libertação, na minha visão. Sim, entendi. Vamos lá, então, pessoal. Outra evidência, outra lição que a gente pode tirar daqui, né? É que o Evangelho de Jesus condena todo tipo de injustiça. Tanto que o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, verso 25, né, pros escravizados, de que a injustiça vai ser paga, independentemente de quem foi injusto. Então, se os proprietários de escravos eram injustos, eles iam pagar por isso, para que os escravizados, para as pessoas escravizadas ficassem em paz, porque Deus não estava tapando os olhos para aquilo. Então, qualquer tipo de injustiça, o Evangelho de Jesus condena. Então, se a gente trouxer para os tempos de hoje, gente procurando osso no lixo para comer, empresas vendendo osso, ao invés de doar os ossos, vendendo ossos, empregadores que exploram mão de obra, seja trabalho escravo ou não trabalho escravo, tem coisa que está na lei, mas está errado do ponto de vista do cristianismo, pessoal. Escravidão era permitido na lei, mas é pecado. Naquela época era, hoje continua sendo. Filemão estava em pecado. Você ser dono de uma empresa e pagar um salário indigno aquém do que você pode pagar para o seu trabalhador, é pecado. Eu tenho uma história nessa mensagem que a Ana fala do pastor Ed René, né, de uma série que ele fez chamada Cartas a um Novo Tempo, que ele trata, é a última pregação dessa série, que ele trata a carta de Filemão. Ele conta que um membro da igreja dele, que é proprietário de uma grande empresa de cana-de-açúcar, né, que faz etanol e tal, chegou para ele e falou assim: pastor, eu gostaria de instituir na minha empresa um programa de espiritualidade. Aí o pastor Ed disse para ele assim: mas o que você quer dizer com espiritualidade? Eu quero ter cultos lá para os meus funcionários, eu quero pregar o evangelho para eles. Aí ele falou assim: então não é espiritualidade que você quer religiosidade, não é espiritualidade. Você quer culto lá, é religiosidade. Se você está preocupado com espiritualidade, você deveria se preocupar com o IDH da cidade em que a sua empresa está. Porque os trabalhadores as pessoas da cidade, a maior parte trabalha para você, na sua indústria, e se o IDH lá é baixo, é porque você está pagando salários indignos para eles. Você tem que se preocupar como é a alfabetização dessas pessoas, dos filhos dessas pessoas. Você tem que se preocupar como é a dignidade do trabalho deles.
como é a alimentação dessas pessoas, como é o transporte delas, como é a aposentadoria dessas pessoas, já que o trabalho é sazonal, chega um tempo que elas não têm salário, né, não têm do que viver, porque você paga a sua diária. É o Filemão do nosso tempo, esse irmão que o pastor Ed falou. Crê em Jesus, é bênção na igreja, é amado pelos irmãos, ama a igreja, mas não consegue aplicar os valores de Jesus no negócio dele. Trata as pessoas como objeto. Gente que é transportada em caminhão, gente que trabalha com sol na cabeça, tendo que levar a sua própria comida, a sua própria água, que come a comida sem esquentar a comida, pode estar estragada a comida depois de um dia de trabalho, que trabalha 12, 14, 16 horas por dia, que se cortar o dedo, se cortar o braço, cortando cana-de-açúcar, vai ficar sem trabalhar e vai ficar sem dinheiro, porque não tem sistema previdenciário, porque não tem plano de saúde, porque não tem seguro de vida. Diz o pastor Ed na mensagem que esse irmão entendeu. E glória a Deus por isso. A gente precisa entender isso. Olhar para dentro de nós, para mim, para eu, Luciano, como é que eu trato as pessoas nas minhas relações de trabalho e em outras relações também. Quando eu chego lá na minha sala de aula, com os meninos e meninas lá, com os adolescentes que eu lido, eu trato eles como imagem e semelhança de Jesus, com a dignidade que eles merecem, ou eu trato eles como objetos, como instrumentos para eu ganhar o meu dinheiro somente? É isso que o Evangelho traz para a gente. Eu preciso tratar as pessoas com a dignidade que elas merecem. Ah, mas eles não creem em Jesus. Eles são a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, né? E se a gente for ver lá o relato de Gênesis, ele diz que façamos a humanidade a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem não segue Jesus também é a imagem e semelhança de Deus. E tem que ser tratado assim. Quando eu sou injusto com pessoas, com iguais a mim, que é o que nós somos, iguais uns aos outros, quando eu ajo com injustiça, eu estou sendo injusto com Deus, porque essas pessoas têm imagem e semelhança de Deus. Eu estou cometendo blasfêmia. Quando eu diminuo alguém, eu estou cometendo blasfêmia contra Deus, porque a imagem de Deus está ali. Então o Evangelho condena isso. O Evangelho de Jesus convida, gentilmente, como Paulo faz com Filemão, a gente avaliar como a gente está vivendo e o sistema que a gente apoia, o sistema que a gente acha justo. Tem a ver com o reino mesmo? Né? Tem uma palavra que eu escuto, inclusive nas igrejas, que eu abomino, porque não tem nada a ver com o reino de Deus, que é a palavra meritocracia. Esse é o nosso sistema vigente. Tem alguma coisa a ver com o Evangelho isso? Já pensou se Jesus só salvasse quem merecesse? Ai de mim. Ai de mim. Para não falar ai de nós. Né? Ai de mim. Ai de mim. Então a gente precisa confrontar esse sistema da meritocracia. Penúltima lição. O Evangelho de Jesus condena relações hierarquizadas, relações em que tem alguém que é maior que o outro. E ele propõe relações igualitárias. Não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, não há gentil nem judeu, não há bárbaro nem cita. Tratamos isso lá em Colossenses. Somos iguais, iguais. Não é porque estudou mais ou estudou menos que você é melhor que o outro. Não é porque tem mais dinheiro ou menos dinheiro que você é melhor ou pior que o outro. Não é porque você tem a pele mais clara ou mais escura que você é melhor ou pior que o outro. Oi, Ana, pode falar, amor. Tá apanhando aqui para tirar a mãozinha. Não está falando sobre injustiça social e meritocracia, eu lembrei. Às vezes a gente também age com um certo preconceito em relação a algumas coisas, porque na história da igreja isso foi formado também na nossa cabeça. Eu gostei muito daquele livro, o Capitalismo lá, o Espírito... Como é o nome, Lu? Ética Protestante e o Espírito do Isso. Capitalismo, do Max Weber. Isso, que eu li esse... Nossa, eu estava com o nome tudo embaralhado na minha cabeça. Eu gostei muito desse livro, achei ele assim muito bom, me acrescentou muita coisa, porque a igreja foi colocando, como essa questão da predestinação era muito forte,
a igreja foi colocando o seguinte: se você não tem nem certeza da sua salvação, o que você precisa fazer para ser digno, ao menos, é trabalhar. E isso foi gerando nas pessoas o sentido de significado. O trabalho tem para a minha vida um significado, eu estou atuando na sociedade. E isso, somado a outros fatores, foi gerando essa mentalidade. E daí vem também a ideia da meritocracia, o que não é bíblico. Como foi uma ideia implantada principalmente pelo calvinismo nas nossas igrejas, o que acontece? Você acredita que quando você tem um sistema que não fortalece essa ideia, esse sistema é anti-Deus, que é o caso do comunismo, ou socialismo, que eu não estou aqui dizendo que um é de Deus ou outro, não é isso. Mas a gente começa a ter resistência, por quê? Porque eu aprendi, na minha filosofia cristã, de que o trabalho dignifica o homem. E como eu posso dar mérito para alguém que não está nessa mesma condição? O que é totalmente antibíblico, porém, é anti o sistema capitalista, então ele parece algo demoníaco. Quando, na verdade, a gente não precisa defender nenhuma causa nem outra, o que a gente precisa defender são os valores da Bíblia. Né? Quando Deus ele cria o Jardim do Éden e o homem está ali para cuidar do jardim, o trabalho já está dentro da natureza humana. Né? Você não precisa reforçar isso, ele já existe. Mas é o trabalho como meio e não como fim, né? Exatamente. O que acontece no jardim é que o pecado traz dificuldade para que você exerça o mínimo que Deus te mandou fazer. Né? A partir do pecado é que o homem vai lidar com a produção de ervas daninhas na terra e toda aquela consequência que a gente percebe que o pecado trouxe, né? A separação do homem com Deus. Então, tudo isso influencia o sistema. Mas você dizer que o mérito é algo bíblico, em nenhum momento. Nunca foi. Né? Adão e Eva nunca ganhou aquelas peles de animais por algo que eles fizeram para vestir a roupa. Na verdade, eles estavam fazendo roupa com folha. Então, sempre foi Deus. Deus sempre foi providência. E quando hoje a gente fala isso, muitas vezes a gente é taxado de sei lá, o pessoal leva para o lado da política, não tem nada a ver isso. Né? Não. Então, a igreja precisa ter esse pensamento, não confundir o sistema do mundo com o sistema bíblico. O que Deus pede para a gente é isso. É justiça social, é igualdade, é amor. Então, a gente precisa entender que isso nada tem a ver com política, nada tem a ver com sistema de governo, tem a ver com amor mesmo. Foi sim, amor, foi sim. Então, pessoal, essa é uma reflexão, né, que a gente traz. E, por último, né, o Jesus do Evangelho, que é o Jesus que a gente crê, né, ele veio para tornar todas as pessoas livres. Então, não tem escravidão em hipótese nenhuma no cristianismo, naqueles que são seguidores e seguidoras de Jesus. Ainda que haja um sistema que permita ter escravos, espero que isso não mais aconteça, nós, servos e servas de Jesus, precisamos dizer não a esse sistema. A lei permite, eu vou fazer. A lei permite, mas contraria os valores do reino, eu não vou fazer. A lei permite eu pagar R$1.100 para a pessoa. Mas não dá para a pessoa viver com R$1.100, mas a lei permite. Não, a lei permite, mas eu não vou fazer. Eu vou dar dignidade para essa pessoa. A lei permite a pessoa trabalhar 12 horas por dia, o meu trabalhador vai trabalhar 12 horas por dia. Não, a lei permite, mas eu sou seguidor de Jesus, isso não traz dignidade para o meu trabalhador, que trabalha 12 horas e gasta 4 no transporte, 2 para ir, 2 para voltar, e não tem tempo nem para dormir. Então eu não vou fazer isso. Eu vou dar para ele uma jornada que dignifique a vida dele, para que ele tenha tempo de ter comunhão com Deus, para que ele tenha tempo de se aprofundar na escritura da palavra, para que ele tenha tempo de gastar o tempo dele como ele quiser, se ele não é seguidor de Jesus, se ele quer se divertir, se ele quer ler, se ele quer assistir TV, ele tem que ter qualidade de vida, e eu, como seguidor de Jesus, vou proporcionar isso para o meu trabalhador. Oi, Ana Lúcia. Nossa, desculpa, mas você falou um negócio agora, da lei permite, eu lembrei de uma pregação, eu nem lembro quem foi, acho que foi o próprio de René mesmo, mas é uma pregação velha,
que ele falava assim, quando você vai dar o dízimo, você pergunta, quanto eu dou o dízimo, do bruto ou do líquido? E ele falava assim, quando a pessoa faz essa pergunta, Não dá. ela está querendo dizer assim, até onde eu posso ir sem transgredir, né? Então, a pessoa não está fazendo aquilo com um coração generoso, ela está tentando cumprir uma rotina, né, uma regra que foi imposta para ela, e ela quer saber até onde ela pode ir sem que Deus se ofenda. Se a pessoa está preocupada com o bruto ou com o líquido, ela não está querendo fazer por amor a Deus, então é melhor não fazer, né? Isso me marcou muito. Então, hoje, nas minhas relações, né, de doar, de tudo isso, eu sempre faço uma avaliação. O quanto eu posso fazer realmente, quanto eu estou disposta a fazer. Até onde eu posso ir, independente do que a lei permite, mas o que é aquilo entre eu e Deus, que está no meu coração. Então, isso foi bem legal, eu lembrei dessa mensagem que me marcou muito. A gente tem um problema que o ser humano é louco por regra, né? Então, por exemplo, dia 11, daqui 2 domingos, a gente vai ser permitido não usar máscara em lugares abertos. Mas será que eu não deveria continuar usando máscara mesmo que seja permitido? Para o bem das pessoas com quem eu me relaciono? É uma reflexão. A lei permite. Mas será que eu devo fazer só porque a lei permite? Vamos imaginar aqui numa causa que é muito, né, falada pela igreja. Vamos imaginar que tem uma lei que permite o aborto. Ah, permite, então eu vou fazer? Se é contrário aos valores do reino, mesmo que permita, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Vai além do que está escrito. Porque é o comunitário, é o coletivo em detrimento do individual. É o melhor para a sociedade, eu vou fazer, mas a lei permite eu fazer de outra forma, mas eu vou fazer o que é melhor para a sociedade. O que é o melhor para o meu irmão, para minha irmã, para o meu colega de trabalho, para minha esposa, para o meu esposo. Vai além do que está escrito. E aí, pessoal, acho que eu finalizo por aqui, né? Tem aí algumas das referências que eu utilizei para o preparo da aula, né? A Epístolas da Prisão, que é o nosso livro base aí que a gente tem utilizado. O comentário de Colossenses e Filemon, do Ralph Martin e também do João Calvino. O livro do F.F. Bruce, que fala a respeito de Paulo e das epístolas dele. A história da vida privada, que fala sobre o Império Romano, né? Esse livro também, Roma. E algumas sugestões aí para entender um pouquinho o contexto, para entender um pouquinho o quão diferente é o contexto da época para o nosso contexto aqui. Né? O canal Nerdologia tem alguns vídeos lá que falam sobre a escravidão em Roma. Essa é uma série da Netflix chamada Spartacus, que fala dessa revolta de Spartacus que eu citei, né, que aconteceu em 71 a.C. Tem essa Império Romano também na Netflix, que é interessante. O filme Gladiador, que vocês já devem ter assistido. E a pregação que a Ana falou é essa aqui, né, Cartas Vivas contra Letras Mortas, né, do pastor Ed Renekiewicz. Fantástica essa mensagem. Quem tiver a oportunidade de assistir, fique à vontade. Ela é provocadora, porque ela provoca a gente a rever a maneira com que a gente muitas vezes entende os textos bíblicos de maneira literal, fora do contexto. Então ele propõe uma interpretação da Bíblia que faça sentido pro nosso tempo, né? Para a nossa vida atual no século XXI, né? Que faça a diferença e transforme a vida das pessoas, trazendo dignidade a todas as pessoas. Então é muito... Eu ouvi, né, de novo, durante o preparo da aula, essa mensagem, e para mim foi muito edificante. Aqueles que quiserem, tem disponível no Spotify. Se quiserem, eu depois jogo no link lá para vocês também. É de uma série chamada Cartas ao Novo Mundo, que é muito boa, né? Normalmente, o pastor Ed, na maioria das vezes, ele acerta a mão, né? Então, glória a Deus pela vida dele. Então, a gente finaliza aqui, pessoal. Semana que vem, a gente vai trabalhar, então, os versos 8 a 22, aprofundar um pouquinho nesse pedido de Paulo a Filemon. Então, a gente vai estudar versículo a versículo que Paulo estava dizendo, né? Tendo em vista o contexto da época também, tá? Para a gente poder compreender tudo isso. Acho que, de maneira geral, é isso, pessoal. Eu vou
Agradeço a você que dedicou seu tempo. A gente ainda vai orar e tirar a fotinho que sempre tira, mas eu vou encerrar aqui a gravação. Então, você que está nos assistindo aí na internet depois, a gente encerra por aqui, né? Deus abençoe vocês e até a próxima aula na próxima semana.